Irmãos e irmãs, nós vamos dar prosseguimento à nossa exposição, mas eu quero convidar todos juntos a gente orar antes e pedir a graça do Senhor. Vamos falar com o Senhor em oração. Nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã. Tu és Pai, Filho e Espírito Santo, digno do nosso louvor. As tuas misericórdias se renovam sobre nós, grande é a tua fidelidade. Nós te agradecemos, Senhor, pela bênção da cirurgia do pastor Sinfrônio. Clamamos que o Senhor nos visite com cura, Pai. Certamente nós vamos glorificar o teu nome. Nesse instante, ó Deus, que vamos continuar nessa exposição a respeito desse tema, eu clamo que o Senhor nos dirija, nos abençoe, nos ajude a sermos marcados por amor, por compaixão, por desejo de te conhecer, também com disposição de aprender. Tem misericórdia, Senhor, de nós, dar-nos aos nossos corações de tudo aquilo que não te agrada, dar-nos os ternos afetos de misericórdia que marcam a vida dos remidos. Nos ajude, Senhor, tem misericórdia de nós. Me ajude também a ser claro, a ser honesto, e me abençoe, Senhor, e permita que fique no coração desses irmãos apenas aquelas coisas que vêm de Ti. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso propósito, dando prosseguimento, irmãos, já adiantando vocês, nós não vamos conseguir terminar essa palestra toda agora nesse momento. A primeira eu consegui dar uma conclusão, mas essa segunda eu vou caminhar com vocês um pouco ao longo da história e você vai ter uma sensação de que provavelmente ficou alguma coisa sem fechar assim uma conclusão, mas tenha um pouco de paciência, porque no nosso terceiro momento nós vamos retomar e vamos fazer as conclusões devidas. Nessa parte, o nosso objetivo é dar uma rápida passagem pela história da música. E nós vamos, dentre várias coisas, não utilizar a história simplesmente para nos dar referenciais do que devemos ou não devemos fazer, mas o objetivo é mais descritivo, não prescritivo. Prescritivo são as escrituras, mas é mais descritivo, mostrar como é que os nossos irmãos ao longo dos séculos se relacionavam com esse problema da música, de como ela funciona, como é que ela deve ser utilizada. E nós vamos observar mais como é que eles fizeram isso, e eu vou tentar demonstrar para vocês ao longo da exposição que a filosofia da época, do momento, da geração, ela sempre acaba afetando as artes e, consequentemente, a música, e eu creio que isso vai ajudar a gente a refletir um pouco mais sobre o nosso tema. Então, nós vamos começar com um breve histórico da música, com os pais da igreja, e de imediato eu quero te dizer que a maioria dos pais tinha uma visão negativa dos instrumentos musicais. A maioria deles, absolutamente. Então, eu começo com uma citação de Clemente de Alexandria, e ele chama os tubos, que seria cornetas, estimo eu, alaúdes e danças, de imodestos, desordenados, intratáveis, teatro de embriaguez. Ele declara que esses instrumentos deveriam ser banidos do temperado banquete, sendo mais adequado para os animais do que os homens e para a parte mais irracional da humanidade. Se tiver alguém que concorda com a alegoria de Clemente de Alexandria, está aí um bom referencial para você. E como é que ele retratou os instrumentos? Porque, naturalmente, alguém da igreja de Clemente poderia chegar, mas na Bíblia não fala que o povo dançava, que o povo entoava canções com instrumentos musicais. Ele alegoriza tentando relacionar os instrumentos musicais ao nosso corpo, chamando o saltério de língua do Senhor, chamando a lira de Espírito Santo e chamando tamborins e danças de alegria da igreja. Então ele pega os elementos e ele alegoriza, como era muito comum dentro da escola da qual ele fazia parte. O segundo nome que eu trouxe foi o Novaciano, do século III, e ele fala o seguinte sobre instrumentos: esforçam para falar com os dedos, ingratos ao artífice que lhes deu uma língua. Mesmo que essas coisas não sejam consagradas aos ídolos, os fiéis cristãos não deveriam observá-los.
Pois mesmo se não houvesse nada de criminoso sobre eles, tem em si uma total inutilidade pouco adequada aos crentes. Note que, diferente do Clemente, ele não fala de instrumentos necessariamente profanos, ele até reconhece que alguns instrumentos não são nem profanos em si. Ele simplesmente diz, são inúteis, para nada serve. Tudo que nós precisamos de instrumentação musical já está em nós, de acordo com as palavras dele. O Eusébio. Quando antigamente o povo da circuncisão adorava por meio de símbolos e tipos, não era inapropriado que eles levantassem, seria a melhor tradução, hinos a Deus com saltérios e cítaras, e que eles fizessem isso nos dias de sábado. Nós, no entanto, mantemos a lei judaica interiormente, e assim seria mais docemente agradar a Deus do que qualquer instrumento musical. Levantarmos melodia em uníssono no nosso salmodiar com uma mente e unanimidade de fé e piedade. O argumento do Eusébio é o mesmo argumento de alguns grupos reformados, né? Lá em Salvador eu conheço pelo menos um, onde ele diz que o uso de instrumentos musicais tem mais a ver com a dispensação do Antigo Testamento, que seria uma época mais de imaturidade. Agora, vindo Cristo, quando nós não vivemos mais do tipo, mais do antítipo, então nós não precisamos mais daqueles referenciais simbólicos. E dentre os referenciais simbólicos de sombra das realidades do Novo Testamento, está para essas pessoas os instrumentos musicais. Então, o argumento de Eusébio é o mesmo utilizado por alguns grupos reformados. Ambrósio. Salmos estão sendo cantados e você pega o saltério ou o tímpano, ai de vós, na verdade, porque você abriu mão da salvação e escolheu a morte. Foi pesado, não foi? Foi pesado isso aí. Imagina a irmãzinha pegando o olho, morte para você. João Crisóstomo. Deus permitiu que esses instrumentos, então, para dar essa razão, por causa da fraqueza deles, falando dos hebreus aqui, e porque queria para temperá-los com amor e harmonia, para conhecer sua preguiça e descuido. Deus quis despertá-los pelo estratagema que mistura a doçura da melodia com o esforço de prestar atenção. Parece um pouco com Eusébio. Ele diz assim, os judeus eles tinham só a sombra. Então, para que eles não se dispersassem, Deus deu a música para eles. Então, a música ajudava eles a saírem daquela preguiça mental e fixar a atenção naqueles elementos simbólicos. Mas, vindo a época que nós estamos hoje, em que não vivemos mais dos tipos, então a música se torna dispensável. É basicamente o argumento dele. E aí tem a famosa citação de Agostinho, foi até lida pelo pastor Wagner, quando às vezes a música me sensibiliza mais do que as letras que se cantam, confesso com dor que pequei. Eu vejo essa citação de Agostinho não tanto uma citação que ignora os instrumentos musicais, mas o perigo de que de repente os instrumentos musicais podem fascinar muito mais a sua atenção do que propriamente aquilo que está sendo cantado. E ele disse que toda vez que o coração dele invertia a ordem, melodia e harmonia, colocando a harmonia antes da melodia, então ele sentia que estava pecando com respeito a isso. Ok. Novamente, mesmo padrão, resumindo as citações aqui dos pais. Primeiro é que, por meio da citação dos pais, é possível você observar que na igreja antiga havia uma variedade de instrumentos musicais e até danças espalhadas pelo Império Romano. A gente leu a citação de Clemente, onde ele diz que danças e tal deveriam ser banidas do ajuntamento celeste. Então parece haver uma espontaneidade bem exagerada nos cultos, em que eles, sem muito critério, adaptavam a cultura musical da época e traziam para dentro da igreja.
Então, quando eu leio um pouco a respeito da Igreja Antiga, me fica essa questão na cabeça. Então, essa luta dos pais tem essa ideia, irmãos. Eu concordo com o que o pastor Wagner falou do platonismo. Eu acrescento apenas o ponto de que eles também estavam se posicionando contra uma musicalidade que a gente chamaria de mundana. Só que eles fizeram isso, infelizmente, alguns deles indo para outro extremo, falando do total banimento de instrumentos musicais. Mas eles viviam numa época em que a música estava muito relacionada à idolatria e à imoralidade. E às vezes as duas coisas juntas. E alguns deles achavam que era impossível você separar uma coisa da outra, que você trazer um instrumento para dentro da igreja seria o equivalente a trazer imoralidade e idolatria, e por isso eles baniram tudo. Eu não estou dizendo aqui que eu concordo com eles, estou apenas descrevendo. Lembra que essa palestra é mais descritiva do que prescritiva. Uma outra questão também é que é possível que o distanciamento entre o cristianismo e o judaísmo, que eu mencionei na palestra anterior, ali pelos idos do ano 70, fez com que a música cristã e o cristianismo espalhado agora no meio gentil, naturalmente os gentios criassem as suas próprias formas de adorar, eles fizessem adaptações da sua cultura. E a gente percebe que os pais, eles estão preocupados, e alguns deles até mais do que preocupados, até indignados com esse fator. E aqueles pais que se colocaram contra o uso de instrumentos musicais em ambiente de culto, normalmente eles argumentaram nas seguintes questões. Primeiro, instrumentos são relacionados à cultura judaica. Então eles viam aquela completa descontinuidade entre os testamentos, então eles ignoravam os instrumentos musicais. Segundo, é que os instrumentos musicais são utilizados em práticas imorais, violentas e idólatras. Então, eles entendiam aquele princípio da associação que o pastor Wagner mencionou. Talvez você não faria igual a eles, mas eles tinham também esse princípio em mente, pelo fato da musicalidade estar muito associada a essas questões, a musicalidade instrumental, então nós vamos banir os instrumentos. E as escolas de origem gnóstica, elas viam a instrumentação dentro do culto imprópria, porque isso eram apenas alegorias de Cristo, da igreja, dos homens e tal. Então, normalmente, eles argumentam em torno dessas questões. E foi assim que eles tentaram viver a música ao seu tempo. Caminhando para a era medieval, vai ali do século V até o século XVI, aproximadamente. Nós temos a figura desse homem, o Gregório Magno, que ele institucionalizou o canto gregoriano, tornando modelo para a Europa católica. Então, assim, uma das coisas que o Gregório percebeu, e novamente aqui eu estou descrevendo, estou necessariamente concordando, estou descrevendo, mas o que ele percebeu é que haviam muitas musicalidades, e a maioria delas, na visão dele, não eram boas. Então, qual era a melhor coisa a se fazer? Numa época em que a igreja estava ganhando esse status de se institucionalizar num local, que seria Roma, em uma pessoa, na figura do Papa, então era a hora também de fazer a mesma coisa com a música. E ele instituiu o chamado canto gregoriano, que é uma linha melódica mais simples, sem muita variação, cantada em latim e normalmente por homens. E esse modelo, ele se tornou um modelo que praticamente reinou durante a Idade Média, unificou toda a liturgia da Europa. Os instrumentos, eles eram utilizados ainda na Idade Média, evidentemente, mas os instrumentos eles ficavam mais por conta da música que se chamava profana na época. Se você ouvisse a música, provavelmente você não ia dizer que era profana, mas era assim que eles chamavam. Teve algumas igrejas que se persistiu o uso de alguns poucos instrumentos musicais em ambiente de culto. Mas o que eu estou falando é que, em termos de regra, o canto gregoriano ele reinou durante todo o período da Idade Média. Ele unificou a liturgia da igreja e impediu, dadas as críticas, né, que a gente sempre faz tanta crítica, mas se eu pudesse fazer um elogio, eu diria que uma das coisas boas que o canto gregoriano fez
foi impedir que muitas comunidades cristãs que tinham relação direta com práticas mundanas e profanas e que estavam importando isso para a música da igreja, isso colocou uma barreira e educou a música da igreja durante aqueles séculos. Evidentemente, não estou falando isso para falar que eu concordo com tudo que ele fez. A partir do século IX surgem mais algumas maneiras de fazer música na igreja, o chamado canto-chão, que são os primeiros modelos de coral, colocando vozes masculinas e colocando pergunta, resposta e às vezes vozes intercalares. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa na Idade Média, é que há unificação de música e há uma forte distinção entre música secular e música profana. E a música da igreja, ela acentuava a diferença entre o clero e o leigo. Então, só os clérigos é que poderiam entoar canções. Isso muda um pouco lá pelos idos do século XI, quando eles começam a sentir a necessidade de ter mulheres, de ter voz feminina no canto. Então, eles começam a pegar crianças de 9, 10 anos, que ainda não têm o gogó desenvolvido, e colocando essas crianças para cantar a voz que seria feminina, e alguns desses garotos eles castravam, inclusive, para que essas crianças não desenvolvessem a voz masculina e ficassem cantando com voz feminina o restante da vida. Que coisa triste, né? Coisa triste. Não é para rir disso, isso não é para rir. Renascimento. Irmãos, vocês lembram que o Renascimento pode ser definido bem amplamente como um despertar da cultura clássica. Inclusive a palavra Renascimento ela já traz essa carga, renascer, como se antes eles estivessem mortos. É uma palavra meio preconceituosa, mas ela fala de um retorno a todos os valores clássicos. Quando eu falo clássico, eu falo greco-romano. Então, naturalmente, o Renascimento produz uma espécie de interesse pela música não religiosa. Então, aquela música que era entoada pelos romanos, pelos gregos e tal. E, naturalmente, os instrumentos é que eles começavam a ganhar evidência novamente. Os instrumentos que ficaram quase que desaparecidos, restritos às festas do quintal de alguém, eles começam a ganhar interesse, evidência e tal. E eles começam meio que a ganhar uma vida própria. Antes, o instrumento, quando muito utilizado, ele era um acompanhamento para a voz. Mas a partir do Renascimento começa essa tendência de que o instrumento tem uma vida própria e que ele não precisa necessariamente de voz para se expressar, mas ele tem em si valor suficiente para se expressar sozinho. Lembra que a época do Renascimento é a época da Reforma. E a Reforma foi uma grande revolução musical. O uso da Bíblia na linguagem popular, diante da doutrina do sacerdócio do crente, colocou a música nos lábios do povo. Até então a música era entoada na sua maioria em latim, e o Lutero, que era músico, junto com a sua esposa, eles se utilizaram muito da música para promover a reforma. Lutero entendeu isso muito bem, que a música é poderosa e que a música poderia ser um instrumento muito eficaz na transmissão dos valores da reforma. Eu peguei há pouco tempo um hinário que foi compilado por Lutero, e, irmãos, para vocês terem uma ideia, ele até histórias de mártires, ele transformava em música e ensinava para as crianças. Eu vi uma história que ele contava de 2 boêmios que foram mortos pela Inquisição, e ele colocou tudo em forma de verso, quem eram aqueles homens, o que eles viveram, o que eles ensinaram, o que a Igreja Católica fez e tal e tal. E ele entendeu que a música era muito poderosa para transmitir isso. E aí nós temos o canto congregacional, mas a questão que eu quero mencionar aqui a respeito de Lutero é esta. Lutero utilizou música mundana. É comum a gente observar, às vezes em argumentações dentro desse assunto, de que o Lutero teria andado nas tabernas, a sua esposa, e ficava observando o que é que cantava lá, e aí ele ia fazendo sua oração, e depois trazia e colocava uma letra cristã em tom espalhado.
Irmãos, esse pensamento assim é no mínimo exagerado. Primeiro assim, é que quando você fala de música mundana, você tem que tomar cuidado para não interpretar música mundana no século XVI nos mesmos termos que a gente interpreta hoje. No século XVI, nós temos uma cristandade. Nós temos os valores do cristianismo, certos e até os errados, ditando tudo o que acontece e todas as facetas da vida da pessoa. Então, até aquela música que se chamava profana no século XVI, era uma música que tinha princípios cristãos, no sentido de ser regulada por valores cristãos, etc. Então, é uma música diferente da música profana, como a gente usa hoje. Então, você não pode utilizar o mesmo princípio. Então, não é exatamente uma música profana como a gente entende hoje. A música era controlada pela igreja. A outra coisa é que, lendo algumas palavras de Lutero, ele fazia sim uma forte distinção entre música sagrada e música profana. Eu trouxe apenas uma citação de uma carta em que ele escreveu para um jovem, que diz as seguintes palavras: tome cuidados especiais para rejeitar mentes pervertidas que prostituem essa linda dádiva da natureza e da arte com suas práticas eróticas. Furtem o dom de Deus e o usem para adorar ao adversário de Deus, ao inimigo da natureza e desta linda arte. Então ele fazia distinção e ele sabia que essa arte que foi dada por Deus, e essa é uma diferença entre ele e Calvino, porque ele dizia que essa arte era um presente de Deus aos homens, enquanto Calvino dizia que essa arte era uma arte exclusivamente dos homens, mas ele dizia que essa arte poderia ser corrompida pelo sensualismo. Pra você ter uma ideia, ele compôs 37 corais. 15 são de autoria deles, 13 são de hinos latinos, 4 são de canções folclóricas religiosas da cultura alemã e uma só de uma canção popular. Então, assim, você dizer que ele importou a música das tabernas para dentro da igreja e usar isso como um argumento de que a gente pode fazer o mesmo hoje, é um argumento, no mínimo exagerado. Como eu falei para vocês, o Calvino, ele já tinha uma visão diferente da música. Ele não acreditava que era uma arte que Deus deu ao homem, mas ele via muito mais como algo do ser humano mesmo. E, segundo ele, por não haver uma ordem direta de que deveríamos usar instrumentos musicais na igreja, na maioria das igrejas que seguiram a teologia dele, elas acabaram não utilizando instrumentos musicais e uma pobreza de arte. Eu não sei se vocês concordam comigo. Nós somos muito pobres artisticamente. Nós somos muito carentes de símbolos. E, bom, isso eu vou falar mais pra frente. Vamos lá. Barroco, século XVI ao XVIII, está aí. Então, o barroco é fruto da Contra-Reforma. Então, faz parte daquela reação da Igreja Católica ao tempo da Reforma. Lembra que a Reforma trouxe um rejuvenescimento da música. Naturalmente, a Igreja Católica também traz a sua contribuição à música com uma mentalidade meio de concorrer com a Reforma. Então, se situa aí o barroco do aparecimento da ópera do oratório e do oratório. O oratório seria uma espécie de ópera com canções musicais bíblicas, até a morte de Bach, aí no final do século XVIII. O auge do barroco são as composições do Vivaldi. Sabe os violinistas aí, querem tocar um Vivaldi? Bom, a característica do barroco é que as músicas são enérgicas, com muitos ornamentos, contrastes de timbres instrumentais, sonoridades fortes com suaves tons dissonantes. É também a época de novas técnicas musicais e novos instrumentos. Então, a orquestra aqui está em formação e é uma época, irmãos, de composições muito belas. Se você puder ouvir um pouco de Vivaldi, você vai ver isso. Você ouve uma música dele que deixa você bem calmo, bem tranquilo, com um pouco... Entra o segundo movimento, que é uma coisa tensa, você fica meio preocupado. É a característica da música, ela acentua formas, compassos e mistura ornamentos e timbres.
É nessa época do Barroco que a música instrumental passou a ter a mesma importância da música vocal. Isso é importante. Então pode-se dizer aqui que os instrumentos eles se divorciaram do canto e ganharam a sua luz própria. A orquestra ganha forma e há um aperfeiçoamento de instrumentos musicais, especialmente daquele instrumento mais lindo do mundo, que é o violino. Então ele ganha a sua força, ele ganha o seu lugar na orquestra, e desde esse dia nenhum instrumento mais roubou o lugar do violino da orquestra, nunca vai acontecer, e nem no céu isso vai acontecer. Outros instrumentos são acrescentados também: flautas, fagotes, trompas, trompetes e tímpanos. Então a orquestra, como nós conhecemos aqui, ela está mais ou menos em formação. Classicismo, no século XVIII e início do século XIX. A gente tem mania de chamar toda a música erudita de clássica, e eu quero dizer que é um erro, tá bom? Quando a gente fala de música clássica, a gente está falando da música que foi desse período aí. A gente chama toda a música que tem orquestra de música clássica. Mas o classicismo foi uma das muitas escolas de música erudita. Irmãos, o classicismo, ele coincide com aquela filosofia chamada filosofia iluminista, que vocês estão bem lembrados. Salientar a luz, a razão, valores eternos, ao mesmo tempo um rompimento com o sobrenatural, com aquilo que é espiritual. Então a música do classicismo, ela reflete um pouco desse divórcio com os valores chamados mais metafísicos e sobrenaturais. Essa época do iluminismo é a época em que o ser humano acredita que a razão humana é suficiente e única para resolver todos os problemas da humanidade. Isso se reflete na música. A música é mais refinada, é mais elegante, é menos complicada. Eles tentam salientar a beleza, a graça das melodias. Lembra que os iluministas, eles tinham uma grande paixão, por assim dizer, pela natureza. Eles querem explorar a natureza com todas as suas belezas e feições. E eles vão para a música fazer a mesma coisa, explorar a música como sendo dentro do homem. É do homem que surge essa beleza e tal e tal. E eles vão fazendo isso. Essa época aqui é uma inversão. A música instrumental passou a ser mais importante que a vocal. Então lembra que durante alguns dias foi a vocal que esteve por cima, depois equilibrou, agora a instrumental ganhou o voz. E aí vocês têm no campo compositores que vocês ouviram falar, o Mozart, o Haydn, eles foram os maiores compositores dessa época do classicismo, e eles tiveram uma importância significativa com sonatas para piano, quarteto de cordas, musicais, e eles acrescentaram muitos instrumentos de sopro à orquestra. E é nessa época do classicismo que se desenvolve o piano. O piano vai substituir um antigo instrumento chamado cravo. Então veja que o piano, ele surge dentro de um ambiente da música clássica, por assim dizer. Romantismo. De 1815 até século XX, ou qualquer música que faz parte dessa escola. Aqui a coisa começa a ficar mais difícil de definir, a partir do nosso, chegando aqui perto da gente, porque normalmente quando você fala dos períodos históricos anteriores, você pode ouvir uma música e dizer, essa música aqui é barroca. Então, se ela é barroca, ela é daquele período ali do século XVI, XVII, XVIII até. Aqui a água começa a ficar escura e turva, porque você tem outros compositores nessa mesma época, só que não estão compondo romantismo. Então a coisa começa a complicar e vocês vão ver que nos nossos... Irmãos, a época do romantismo na música coincide com a mesma época do romantismo na filosofia e nas artes plásticas, para quem gosta do assunto. Qual é a ideia fundamental do romantismo? É que a verdade, ela não pode ser deduzida de elementos absolutos, de axiomas. A verdade, ela só pode ser captada através do sentimento e da intuição. Então, enquanto o iluminismo salientava a verdade vindo daqui, os românticos salientam a verdade vindo daqui. Então, assim, a música romântica, ela pode ser caracterizada como uma flexibilidade maior de composições, de modos de se fazer,
focando mais no sentimento. Focando mais no sentimento, as emoções. E alguns nomes que vocês já ouviram, Beethoven, Mendelssohn, Chopin, são alguns desses nomes importantes. E aqui a orquestra, ela cresce em tamanho, ela cresce em abrangência, e foi nessa época que os metais começaram a ganhar mais espaço dentro da orquestra. Irmãos, vindo aqui para o lado cristão, nós temos uma mudança radical na música cristã dessa época, que a gente é fruto dela e que a gente nunca parou para pensar, ou raramente pensou. A música cristã, há uma mudança radical na tradição de himnologia. Um dos expoentes dessa época é um homem chamado Sankey, que ele acompanhava Moody nas cruzadas evangelísticas, e ele passou a compor canções mais simples, repetitivas, e que falam mais da nossa experiência com Deus do que propriamente da pessoa, da obra de Deus e de Cristo. E vocês vão me perdoar aqui, eu sei que eu vou receber muitas pancadas por isso, mas boa parte da nossa tradição de himnologia hoje, que nós cantamos em nossas igrejas, são oriundas desse período, do período romântico, em que já há um esvaziamento da melodia, focando mais no ser humano, nos sentimentos dos seres humanos, do que na pessoa de Deus. E boa parte desses hinos estão no nosso querido e amado cantor cristão. E a gente às vezes canta essa música como se fosse assim, a expressão da boa musicalidade batista. Eu concordo com o John MacArthur, ele fez uma pesquisa sobre esse assunto, eu tive o privilégio de ler, e ele falou assim, que há uma bela tradição de hinos batistas que estão sendo perdidos por puro descuido da gente. E nós abraçamos essa tradição em que nós chamamos de louvor certos hinos que não são louvor. Pastor Wagner definiu louvor. Louvor é falar bem, é falar de Deus. E a gente canta, às vezes, hinos que não falam nada de Deus. Vocês vão me permitir dar um exemplo? Vamos trabalhar juntos, pelejar. Conhece? Não conhece? Refrão, vamos crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Esse hino é um hino a Deus? Pergunta a você. É a Deus? Ele é uma advertência para o ser humano. Está cantando para o ser humano. Eu poderia dar outros exemplos, mas eu só estou falando para bater um contraponto. Que nós somos, o evangelicalismo brasileiro é filho do romantismo. Os primeiros evangelistas que vieram para o Brasil, eles estão influenciados pela tradição romântica. E eles são influenciados na teologia por Finney. Porque essa época do romantismo, veja como as coisas são interpretadas. Numa época em que há uma ênfase no emocional, um esvaziamento da reflexão, apelando mais para a emoção, quem é que aparece como expoente de ser pastor? Finney. E vocês conhecem quem era Finney. Vocês conhecem a pregação de Finney. Vocês sabem o que Finney dizia sobre a nossa boa teologia. Vocês conhecem isso, eu não preciso nem falar. Como eram os cultos dele, marcados por gritos, zumbidos, pessoas imitando cachorro, bancos dos qual é a expressão? Eu quero dizer dos desesperados, mas não é desesperados, não é? Dos ansiosos. Então, há o que eu gostaria de fazer nessa palestra é justamente isso, mostrar para vocês que quando a filosofia muda, a música muda. E a teologia muda. O Francis Schaeffer mostrou isso muito bem. E nós, do Brasil, nós somos herdeiros diretos dessa tradição, da música romântica, que fala mais de mim, que fala mais dos meus sentimentos, de como eu me percebo, do que fala mais da pessoa de Deus. E a gente canta isso como se fosse a melhor expressão dos hinos da teologia batista. E não é. Nós temos uma tradição inteira que está sendo perdida por nosso descuido. E ao mesmo tempo, trazendo muitos elementos da teologia de Finney, que vem um enfraquecimento da teologia, um crescimento absurdo de um semipelagianismo, em que você
diminui a ação do Espírito Santo em convencer o pecador e você coloca muito mais ênfase na capacidade de convencimento de quem está falando e utilizando a música para manipular as emoções daquelas pessoas para que elas chorem, riam e saiam da igreja dizendo que foram tocadas pelo Espírito Santo, quando na verdade não passou de pura manipulação instrumental. Nós do Brasil, nós somos descendentes disso e nós deveríamos ter bastante atenção disso. Modernismo. Modernismo, outra é pós-modernismo, vanguardismo, é a música que vem da primeira metade do século XX. Se a gente fosse definir música nos nossos tempos, nessa nova filosofia, é a música experimental. É você testar tudo que você puder. Você pegar até um cano e fazer música com ele. É música experimental. Quando a gente estuda todos os outros períodos históricos anteriores, a gente pode identificar um estilo que caracteriza aquela época. Você pega barroco, tem um estilo que caracteriza. Nos nossos dias, é impossível dizer. Eu perguntava para você, qual é a música que predomina nos nossos dias? Não tem resposta. Porque nós temos aqui, irmãos, uma mistura muito complexa de tendências que vai desde o jazz até o surgimento da música eletrônica. Então é muita coisa acontecendo. Mas dentro dessa diversidade de músicas tem certas características que eu quero mencionar. Eu acho que é o próximo aí, pastor. Pronto, melodia. As melodias são curtas e fragmentadas. Em algumas peças, melodia pode ser inexistente. Então veja que isso vai se refletir naquilo que nós chamamos de música cristã. A música da nossa época é música de melodia pobre. Melodia pobre, que não comunica muito, curta, que não produz em você muita reflexão, que você não tem que se esforçar muito para entender. Essa é uma marca da música da nossa era. Segundo, os ritmos. Os ritmos são vigorosos, dinâmicos, amplo emprego de música sincopada, que a música sincopada é aquela música que acentua o tempo de cima. Então vocês ontem foi lindo, né? Os pastores cantando parabéns, vocês acentuavam a nota forte. Parabéns, você acentuava. O sincopado você canta parabéns para você. Você acentua sempre o tempo de cima. E essa música descompassada, fora do ritmo que é o normal, ela sempre induz você a se movimentar. É por isso que a música brasileira é chamada, na maioria, de uma música sensual. Porque ela sempre tende a acentuar a síncopa e não um tempo forte. Então, você pega a bossa nova, por exemplo, você vê que é sempre aquela puxada para cima, e isso acaba dando vontade de você mexer o corpo. Então, é a característica da gente. E o timbre. Maior preocupação com os timbres leva à inclusão de sons estranhos, intrigantes, exóticos, contrastes, até explosivos, uso enfático de som de percussão, sons desconhecidos tirados de instrumentos conhecidos. Então você pega o violino, você passa o arco naquela partezinha de trás aqui, sabe, né? Tem aqui atrás do cavalete, você tira aquele som ali, que é um negócio que incomoda demais, e você tenta fazer música com aquilo. Sons novos, aparelhagens eletrônicas, distorção de sons através da eletrônica e até fitas magnéticas. Já viram isso, né? Ok. Viram, mas não desse jeito, né? Que eu interpretei agora. Tá, vamos lá. Sistematizando aqui os dados. Primeira ideia que eu quero destacar é essa. Todas as vezes em que há uma mudança na filosofia, altera-se também a forma de conceber a música. Aliás, no diagrama de Schaeffer lá, ele coloca as artes como sendo a primeira categoria que sofre influência direta da filosofia. Isto é, se a filosofia tende mais para a razão, a música é mais absoluta. Se o pêndulo vai mais para a emoção,
a música tende a mexer mais com os sentimentos. Se vai para a desconstrução, é a mesma coisa. Se tende mais para a rebeldia, que é a tendência da década de 50, também a música vai salientar isso. Então, irmãos, toda vez que a filosofia muda, a música também muda. E eu creio que é um grande desafio para a gente reconhecer qual é a filosofia do nosso tempo. Lembra que nós, como cristãos, especialmente como líderes de igreja, nós somos chamados a ler a nossa cultura a partir das Escrituras e tentar entender como é que as pessoas do nosso tempo pensam e por que elas pensam. E por que, porque de repente se criou uma demanda tão grande de instrumentos de percussão. Isso nós estamos sentindo dentro das igrejas mais nos últimos 30, 40 anos, mas na história isso já começou no início do século XX. Por que isso está acontecendo? Eu creio. Nós temos que tentar investigar as razões de história, de filosofia, que criaram esse ambiente em que o ritmo se tornou mais importante que a melodia. E a partir disso a gente dá resposta a isso. Então, se eu fosse, toda vez que eu sou colocado diante dessa questão, assim, usar ou não usar instrumentos de percussão, a pergunta que eu faço antes de dar essa resposta é: por que está acontecendo em nossos corações a necessidade de ter? Durante todos esses anos de história, não se teve esse apelo para que se aumentasse mais o ritmo. Então, por que ele está acontecendo agora? Aí eu creio que a gente tem que olhar a nossa história, nós temos que olhar a nossa filosofia e perceber que nós sentimos isso dentro da música da igreja, mas isso está todo envolto dentro da história da música ocidental, e a gente tentar observar se é possível a gente implementar ou se nós temos que repudiar. A outra colocação é que o uso de metais e percussões nas orquestras aparecem por volta do século XVI e nos anos seguintes. Então nós temos ali o crescimento dos instrumentos de percussão. Irmãos, novamente, eles aparecem, mas eles não aparecem como instrumentos de percussão para marcar a batida da música. Como eu falei no início. Tum, tum, tum. Eles não aparecem assim. Eles existem dentro da orquestra e eles aparecem em certos momentos para salientar alguma coisa, depois eles desaparecem. Por que eu estou falando isso? Porque eu já escutei argumentos de pessoas que dizem mais ou menos assim: mas pastor, a bateria está dentro da orquestra. É que ela está dividida. Uma peça está com um, outra peça está com outra, outra peça está com outra. Se juntou tudo e colocou uma pessoa, barateou e colocou um músico só. O argumento é mais ou menos assim. Então, não é bem assim. Porque o instrumento de percussão ele existia, mas ele não existia como instrumento para marcar o ritmo da música. A música, novamente, ela vinha do fluir natural da melodia e da harmonia guiada pelo seu maestro. Então, até o século XX, eu quero salientar isso, a música ainda mantinha um ritmo mais discreto. Com discreto eu quero dizer menos dançante. Se você for olhar toda a tradição, desde quando apareceram orquestras, até quando surgiram instrumentos de percussão, ainda a música continua com aquela melodia vívida, a harmonia vibrante, e o ritmo ainda, ele continua um pouco mais discreto. Ele aparece, mas ele não é como um marcador de tempo, mas apenas para realçar certos momentos da música. Até nas músicas dançantes antigas, que a gente pode citar a valsa, por exemplo, que é aquele compasso ternário, né? Tum, tum. Então, até nessa música, que é uma música dançante, o ritmo que faz ela não vem de um instrumento que está batendo ali, o ritmo de um instrumento percussivo, mas vem muito da harmonia e da maneira como os metais são utilizados. É importante ressaltar isso. A próxima conclusão. O período em que o ritmo e a harmonia começou a ganhar status sobre a melodia foi no romantismo. No romantismo, a gente começa a ver uma virada na música. Eu vou falar um pouco mais na próxima palestra, quando essa virada explode, mas eu digo que embrionariamente ela está aí no romantismo. No romantismo, nós temos a seção de metais e de instrumentos de percussão ganhando mais força. Por que isso acontece? Porque a música romântica, ela apela mais aos sentimentos.
é menos razão, é menos reflexão, é mais coração. Lembre-se que dos 3 elementos da música, ritmo, harmonia e melodia, o ritmo é aquele elemento que oferece uma espécie de satisfação imediata, que requer menos graus de reflexão. Você simplesmente deixa a coisa fluir e vai acontecendo. Então, ela não mexe tanto com suas afeições, ela mexe mais com as suas emoções. A gente poderia dizer que uma coisa dessa extremada, um exemplo extremo disso, é o que está acontecendo hoje nas igrejas neopentecostais. Um uso de um ritmo bem pulsante, com muitas baterias e percussões, para produzir um tipo de emoção nas pessoas, mexer com o coração, e como dissemos, isso tem sido confundido com a atuação do Espírito Santo. É claro que isso, irmãos, evidentemente, não está acontecendo no nosso meio, e louvado seja Deus por isso, mas eu quero deixar isso bem claro para vocês nessa palestra, que nós vivemos numa época em que dos 3 elementos da música, o mais importante é o ritmo. A nossa cultura, especialmente cultura brasileira, eu vou falar mais sobre isso, ela é uma cultura muito, muito ritmada. E quando nós pensamos na instrumentação da nossa igreja, nós temos que levar isso em conta também. Por que esse clamor? Porque a nossa cultura é uma cultura que apela mais à emoção. Quando foi que a percussão começou a se tornar um instrumento de marcar ritmo? Na linguagem daqueles lá, saiu da orquestra, juntou tudo, colocou uma pessoa para tocar. As primeiras manifestações são por volta de 1930, com o surgimento do jazz. E de lá para cá, ela ganhou forma, mas esse vai ser o tema que eu vou desenvolver um pouco mais na nossa próxima palestra. Para você ter uma ideia, foi o pastor Dário que me ajudou com essa informação. Nas orquestras, até nas orquestras que já enfatizavam mais o ritmo, os instrumentos de percussão ocupam apenas 5% da orquestra. Enquanto você pega uma banda de rock, 75% da instrumentalidade é percussiva. Então, por que essa mudança? Por que essa mudança? E eu creio que a explicação está na filosofia que nós temos hoje, uma filosofia mais emocionalista, que apela mais ao coração. Então, eu creio, irmãos, que o nosso desafio como servos de Deus, líderes de igreja, irmãos, é a gente tentar reconhecer o nosso tempo, é a gente tentar reconhecer a nossa filosofia e procurarmos pensar, não se é lícito ter ou não ter certos instrumentos, mas se é o melhor, é o que melhor podemos fazer. Então, deixo vocês com essa pergunta, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém.